Mas olha para cá, só antes da gente ler Atos capítulo 5, versículo 1. Lembra, na última quarta-feira, eu falei sobre o finalzinho de Atos capítulo 4, onde é citado aquele episódio onde irmãos vendiam suas propriedades, pegavam dinheiro e levavam aos pés dos apóstolos para que eles pudessem distribuir o dinheiro entre as pessoas de uma forma que não houvesse necessitados. Era isso que eles estavam fazendo ali. Eu disse sobre a importância da igreja, de fato, ser uma igreja altruísta. Altruísta é o contrário de egoísta. Egoísta é aquele que pensa só em si. Altruísta é aquele que pensa no outro também. E eles foram cheios do Espírito Santo. E uma das características aqui, diferente de Atos 2, em Atos 2 eles falaram em outros idiomas, em outras línguas. Mas aqui em Atos 4, eles foram cheios do Espírito Santo, eles tiveram ousadia e coragem para anunciar a palavra e se tornaram generosos. Ou seja, pessoas cheias do Espírito Santo se tornam generosas. E essa repartição aqui que eles fizeram, eu expliquei, de forma bem clara, que não tem nada a ver com a igreja ser socialista, com ter todo mundo igual, não era esse o objetivo. O objetivo deles, ao venderem suas posses, levarem o dinheiro aos apóstolos, para que eles pudessem distribuir, é para que não houvesse necessitados, não para que não houvesse igualdade, porque igualdade não vai ter. Não vai ter, sempre vai ter um que ganha mais, um que ganha menos, mas é para que não houvesse necessitados. E eu e você devemos, é claro, constantemente, nos perguntar, olha, eu tenho contribuído para a edificação do reino de Deus, para o avanço da igreja, eu tenho refletido a graça de Deus sobre a minha vida de uma forma que eu tenho sido generoso para com a igreja e para com a minha comunidade, primeiramente falando ali, para que nós possamos ver onde está o nosso coração. Assim termina o capítulo 4 e agora vai começar o capítulo 5. Vamos ler aí do versículo 1? Atos capítulo 5, versículo 1. Diz assim: Mas certo homem chamado Ananias, juntamente com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e ficou com uma parte do valor. E sua mulher também sabia disso. Então, ele levou parte restante e colocou aos pés dos apóstolos. Então Pedro perguntou: Ananias, por que Satanás encheu o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e ficasses com uma parte do valor do terreno? Enquanto possuías, não era teu? E depois de vendido, o dinheiro não estava em teu poder? Como planejaste isso no teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Até aí tá bom, o restante a gente vai lendo, até o versículo 11, no decorrer. Olha para cá, por favor. Veja, o capítulo 4 termina com o retrato ali, com uma explanação de um homem chamado Barnabé, exercendo a sua generosidade, vendendo uma propriedade e levando o dinheiro aos pés dos apóstolos para que os necessitados pudessem ser atendidos. Agora o capítulo 5, ele começa de uma forma totalmente oposta. Dá o exemplo de um casal, aqui nós falamos apenas de Ananias, mas vai falar sobre sua esposa também mais adiante, a mesma coisa, falamos os dois. Mas sobre um casal extremamente avarento. Extremamente avarento. Lembrando, todos aqui faziam parte da mesma igreja, eram pastoreados pelos mesmos pastores, faziam parte da mesma comunidade, e eles estavam, de fato, fazendo o mesmo ato, o ato de ofertar, o ato de ser generoso. Só que duas pessoas morreram e a outra foi exaltada. Qual a diferença? Motivação. A motivação da qual nós fazemos as coisas é fundamental. Você pode fazer aquilo que é correto, aquilo que é bíblico, mas se a motivação é errada, muito cuidado, muito cuidado. Eu quero passar aqui alguns princípios aqui essa noite a respeito desse texto. Põe o primeiro, por favor, ali. O tema da minha mensagem hoje é a morte dos avarentos. É para aterrorizar mesmo. Põe o primeiro, por favor. Primeiro princípio, não tente enganar a Deus. Este casal, ele estava na igreja de Jerusalém. Hoje, talvez, no popular, eles diriam assim, nós somos da sede. Era o que estava acontecendo com eles aqui. E esses dois, juntos, estavam procurando atrair a admiração dos membros da igreja para si. A preocupação deles primária, e nós vamos ver aqui no texto, não era ajudar o necessitado, não era contribuir com a igreja, consequentemente com os irmãos. A preocupação deles, primeiramente, era fazer com que a comunidade os aceitasse
e eles fossem admirados. Então, marido e esposa entram em conluio, entram em conchavo, para quê? Para mentir a respeito de uma oferta. Marido e esposa entram em conluio para mentir. Você sabe, eu e você, nós somos chamados para sermos generosos com a obra de Deus, com os irmãos. E eu expliquei na última semana que isso não tem a ver com a obrigatoriedade de você vender uma casa para levar o dinheiro na igreja. Não, não tem nada a ver com isso. A não ser que você tenha um motivo especial, você queira. Do contrário, não é uma obrigação. Não é porque você tem duas e tem um irmão que mora de aluguel, que você tem a obrigação de vender uma casa para dar uma para ele. Claro que não, não tem a ver com isso. Mas no capítulo 4, muitas pessoas estavam fazendo isso, não por obrigação, mas motivadas por um coração justo e honesto de ajudar o próximo. E veja, gente, qual foi o valor da oferta deste casal? Eles ofertaram meio terreno. É muito dinheiro, muito dinheiro. Eu não sei quanto que vale um terreno aqui hoje, mais ou menos, na cidade, sei lá, uns 150 mil, por aí, Edvaldo? 150? Gente, eles ofertaram uns 80 conto. É muito dinheiro, muito dinheiro. Qual pastor ficaria triste com alguém trazendo uma oferta de 80 mil? Só louco, né? E Pedro? Pedro não aceitou. Pedro não aceitou. Ananias e Safira, ao ver a generosidade das pessoas, eles quiseram se passar por generosos também, para que as pessoas pudessem, na verdade, só bater palminha a eles ali. Mas, nesse gesto, o que foi exposto, na verdade, foi o coração avarento daquele casal, daquele homem, daquela mulher. O que ficou exposto é que, na verdade, o que eles amavam era a vanglória, era o aplauso dos outros e era o dinheiro, menos a Deus. Eles tentaram dar um golpe em Deus. Olha o absurdo. Não, vamos dar um jeito de enganar a Deus aqui. Gente, como fazer isso? Lembra aquele princípio da Escritura de que nada oculto que não venha a ser revelado? É idiotice da nossa parte, é insanidade da nossa parte achar que faremos algo errado e Deus não vai descobrir, ninguém vai descobrir, por mais que às vezes por algum tempo, né, parece que dê certo. Não dá. Nada oculto que não venha a ser revelado. Falei semana passada, né? Estavam roubando a luz da igreja aqui. Ó. Fizeram um gato na nossa conta. Descobrimos? Claro que descobrimos. Nada oculto que não venha a ser revelado. Agora, eu fico pensando, né? Tem que ter muita coragem mesmo. Vamos arrancar da igreja. Falta de temor, absurdo. Mas veja, para Deus não se mente. De Deus não se zomba. E olha o que Pedro vai dizer para esse homem. Você não mentiu para homens, você mentiu para Deus. Veja a importância disso. A preocupação de Deus em relação a este casal não era com dinheiro. Oh, vocês tiraram o dinheiro da minha obra. Não, não era isso. Ora, Deus não tem preocupação com o dinheiro. Dele é toda a prata e dele é todo o ouro. A grande preocupação de Deus era com a motivação do coração daquelas pessoas ali, porque ele sabia. Eles estavam servindo outro Senhor, que não era Deus. Lembra em Mateus 6,24 que vai dizer, não podeis servir a dois senhores? E aqui eles apenas demonstraram que, com a infidelidade, no caso a igreja, levando um dinheiro que não era, né, o total, o combinado, eles estavam, na verdade, sendo infiéis a Deus. Olhem a importância da nossa fidelidade para com Deus, para com a igreja. Nós não podemos enganar a Deus também. Ora, se Ananias e Safira não puderam, por que você acha que nós vamos conseguir? Por vezes, as pessoas podem conseguir enganar o tesoureiro. Sim, consegue. Pode conseguir enganar a liderança. Pode conseguir enganar o pastor. Mas você acha que você, com a sua infidelidade, você vai de fato conseguir enganar a Deus? Não vai. Talvez só Deus saiba, né, se o seu dízimo, a 10ª parte, é de fato a 10ª parte. Talvez só Deus saiba. Mas você sabe? Você sabe, nós não podemos dar um jeitinho. Nós não podemos estipular algo. Olha para vocês verem, eu conheci um pastor de uma das cidades aqui do lado, de um amigo meu, e tinha um outro cara que era pastor lá também. E o dízimo desse pastor que era empresário, gente, era uma nota. Uma nota. Uma nota, por que eu digo isso?
A pessoa que ganha mais aqui em nossa igreja, o salário da pessoa que ganha mais aqui em nossa igreja não era o dízimo desse pastor. Era coisa absurda. Só ele mantinha a igreja. Só que daí depois descobriram, depois de um tempo, que aquilo não era 10% do salário dele, era uma quantia que ele estipulou. Não, vamos dar isso aqui, ninguém vai reclamar. Gente, quem que reclama de 80 mil por mês? Nossa, falei até o valor, né? Quem que reclama? Qual pastor reclama de um dízimo desse? Só que passava longe daquilo que de fato ele ganhava. A não ser, né? Não dá para enganar Deus. A não ser em alguns casos. Em alguns casos a gente consegue perceber. Por que eu digo isso? Olha, eu já contei aqui uma vez, vou contar de novo. Teve uma vez, nós estávamos lá na igreja de Guará e tinha um rapaz que ele era da mesma graduação que eu, só que em força diferente. Eu da aeronáutica, ele do exército. E o salário é tabelado. E eu era da parte da liderança, eu fazia parte da tesouraria, contava o dinheiro. E eu estou vendo lá, o meu dízimo é o dobro do dízimo do fulano. Como assim, gente? Se nós ganhamos a mesma coisa. Por vezes a gente não consegue enganar nem a liderança, né? Mas quanto mais Deus. Não podemos enganar a Deus, portanto, nós não podemos dar essa desculpinha, né? Porque via de regra acontece isso. Final de ano, viagem, festa, roupa. A pessoa, não, esse mês não vai dar para contribuir de forma 100% não, porque eu vou dar um jeitinho aqui. Não pode, não pode. Cuidado. Quando nós assim fazemos, o que estamos demonstrando é onde está o nosso coração. Se nós amamos mais a Deus ou se nós amamos mais o dinheiro. Então tome cuidado com o Deus ao qual você está servindo. Cuidado para que Satanás não esteja enchendo o seu coração. Não é exatamente o que aconteceu aqui? Olha o que Pedro diz. Por que deixaste Satanás encher o teu coração? E, gente, olha a tragédia. Olha a tragédia no versículo 3. Então Pedro perguntou, Ananias, por que Satanás encheu o teu coração? Para que mentisse ao Espírito Santo e ficasse com uma parte do valor do terreno. Ele pergunta, por que Satanás encheu o teu coração? E Pedro tinha experiência, você sabe, né? Pedro tinha negado Jesus Cristo por 3 vezes, porque ele foi influenciado por Satanás. Pedro viu Judas também sendo influenciado da mesma forma, pela cobiça, pela avareza, para vender o mestre. E é algo que todos nós estamos dispostos a cair. A avareza, você acha que você não tem esse problema? Todos temos. É algo que devemos lutar constantemente. Todos estamos passivos de cair nisso. Mas quando Pedro vai dizer assim, ó, por que deixar Satanás encher o teu coração? A ideia é que é bem prática, né? Que Satanás não chegou arrebentando, mas ele foi indo ali paulatinamente, aos poucos, enchendo copinho, até que as coisas acabaram transbordando. Será que Satanás não ficou lá atrás falando assim para Ananias, né? Você precisa ser fiel a Deus, rapaz. Mas será que é todo mês? Precisa. Outra coisa, já tem gente contribuindo com a igreja. Será que você precisa também? Ainda que tem que contribuir 10%? Ah, não. Será que não foi através dessas coisas que ele foi enchendo o coração dele? Olha, eu desde quando eu converti, acho que depois de uns 6, 7 meses ali, eu não lembro, eu comecei a ser dizimista e graças a Deus nunca parei. Porque eu tinha certeza, isso aqui é correto. Deus me deixa com 90%, gente, pelo amor. Que sociedade é essa? Eu ganho saúde, ganho vida, ganho trabalho, ganho inteligência, ganho dinheiro, e de tudo que eu ganho, graças a Deus, eu tenho que devolver só 10% e ficar com 90%. É uma sociedade espetacular. Eu nunca tive problema com dízimo. Até o dia que eu saí do meu serviço e peguei 22 mil reais. Nesse dia, eu pensei, será que precisa 2.200? Será? Gente, cheguei a duvidar. Na hora eu pensei, sai para lá, Satanás, arreta pedra de tropeço. Então, Deus é verdade, Deus é luz. Toda falsidade tem origem no diabo. E ele é o pai da mentira. Segundo, põe ele, por favor. Segundo princípio, o juízo imediato de Deus. Olha o versículo 5. Não deixa a gente vai ler, olha para cá primeiro. Você sabe, um dia, todos nós estaremos diante de Deus para sermos julgados pelo bem ou pelo mal que tivemos feito por meio do nosso corpo. Haverá um julgamento para todos, cristãos ou ímpios, não interessa. Todos serão julgados diante de Deus. Mas enquanto esse julgamento final não chega, você percebeu que constantemente nós somos julgados aqui nesse mundo? Somos julgados, os nossos erros todos têm consequência. Tudo que fazemos, tudo tem consequência. Agora,
Se todo pecado tem consequência, isso a Bíblia deixa clara, como Paulo vai falar em Romanos capítulo 6, né, o salário do pecado é a morte. E eu gosto dessa passagem onde diz, né, o salário do pecado é a morte. Porque, via de regra, o nosso salário ele vem depois de um mês inteiro de trabalho. Você não recebe para depois trabalhar. Você trabalha o mês inteiro para no final do mês receber. E Deus, por vezes, ele é longânimo com a gente. Ou seja, a gente erra, a gente peca, e ele não pune de primeira, no começo. Ele nos dá uma chance para ver se a gente consegue perceber o erro. A gente não percebe. Ele dá mais uma, dá mais outra. Ora, mas o final do mês chega. Uma hora a conta chega. O antigo Israel, eles pecavam, Deus punia. Eles se arrependiam e Deus agia com graça e misericórdia. Deus sempre funcionou dessa maneira. Davi pecou, Deus perdoou. Manassés, um rei extremamente tenebroso, antes de se converter, diz a Escritura que ele oferece o seu filho a Moloque, em sacrifício. Mata o próprio filho, queima o próprio filho. E Deus perdoa Manassés por conta dessa atrocidade. Deus perdoa Paulo por perseguir a igreja. Deus não julgou esses homens assim que eles pecaram. Mas por diversas vezes nós vemos isso daqui. O juízo de Deus de forma imediata. Quer alguns exemplos? Os filhos de Arão, Nadab e Abiú, diz a Escritura que eles oferecem fogo estranho e eles são consumidos na mesma hora. Não, ali Deus não tolerou. Na mesma hora foram consumidos. Outro, lembra? A arca está sendo conduzida por carro de bois, e o mandamento era por levitas, e de repente a arca da aliança ela vai tombar, usar, cheio da boa intenção, estica a mão para segurar a arca. Quem mataria, gente, um homem desse? Vai cair a arca, ele vai ajudar. E Deus o fulmina no mesmo instante, cheio da boa intenção, mas fazendo algo errado. Ah, pastor, mas Deus mudou. Deus não mata mais assim. Quem diz? Quem falou? Da onde você tirou isso? Eu posso dar 2 exemplos aqui do Novo Testamento. Primeiro de um rei chamado Herodes. Atos, capítulo 12. Põe, por favor. Atos 12, versículo 21, vai dizer assim. No dia designado, Herodes, vestido com trajes reais, sentou-se no trono e passou a dirigir a palavra. E o povo exclamava, é voz de um Deus e não de um homem. Olha o povo dizendo, gente, que eloquência desse rei. Que rei fantástico. Olha a pompa que ele fala, como que fala bem. Parece Deus falando. Versículo 23. No mesmo instante, o anjo do Senhor o feriu, porque não deu glória a Deus e, comido por vermes, morreu. Calma aí, rapaz. Tudo que você é graças a Deus. A partir do momento que você acha que você é o detentor de alguma coisa, você está roubando a glória de Deus. E o anjo imediatamente morreu, o matou. Olha outro exemplo, nós acabamos de ler aqui, versículo 5, acompanhe comigo. Ao ouvir essas palavras, quais palavras, né? Versículo 4. Enquanto possuías, não era teu? Pedro falando para ele que a respeito do terreno. E depois de vendido, o dinheiro não estava sobre o teu poder? Como planejaste isso no teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Versículo 5. Ao ouvir essas palavras, Ananias caiu e expirou. E sobreveio grande temor a todos os que souberam disso. Expirou aqui é um eufemismo para morreu. Pedro simplesmente diz isso. O homem leva uma oferta, se coloque no lugar. A pessoa está trazendo uma oferta e o pastor diz assim, você tinha que trazer mais, por que você está mentindo para Deus? E a pessoa imagina, coloca a cena aí, gente, mentaliza. Você vê aqui o Robson, cadê? Só uma ilustração. O Robson trazendo o dízimo aqui, e o Robson ganha 5 mil, mas está trazendo 250. Sem conto. Ele fala, Robson, mentiroso. Bah! O cara morre. Eu duvido que você não ia ser fiel depois disso. Daí, até se o Valdemiro pedisse lá o trízimo, você dava. Ah, dava tudo. Falei, como? Mas veja a seriedade disso. No versículo 5 nós lemos, e grande temor sobreveio a todos os ouvintes. Por quê? Ora, Deus quer que a igreja permaneça pura, sem mácula. Lembra daquela frase lá, né? Ah, Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Já ouviu isso? É engraçado, né? Que aqui, Deus eliminou o pecado, eliminando o pecador.
matando os pecadores. Devido a isso, um santo temor tomou conta daquelas pessoas ali. E, com certeza, por vezes essas coisas acontecem para que o povo possa temer a Deus. Eles entenderam uma verdade divina de que Deus exerce uma terrível vingança contra enganadores, contra aqueles que tentam enganar a Deus. E no versículo 6, acompanhe comigo para você ver. No versículo 6 diz assim: então, os mais novos, em algumas versões jovens, então os mais jovens levantaram-se e cobriram e carregaram para fora e os sepultaram. Imagina o seguinte, você sabe, hoje em dia os jovens têm um monte de ministério, né? Ministério do skate, ministério do copo d'água, ministério do louvor. Daí a pessoa pergunta para você lá: você é jovem lá da Resgatar? Sim. De qual ministério? Ministério de carregar defunto de quem mente para Deus na hora do dízimo. Era literalmente o que estava acontecendo. O serviço deles, depois eles fazem isso novamente. E terceiro, e último para encerrar: não compactue com o pecado. Acompanhe comigo o versículo 7 e o 8. Olha o que vai dizer. Depois de um intervalo de cerca de 3 horas, chegou também sua mulher, sem saber o que havia acontecido. E Pedro lhe perguntou: dize-me, vendeste por tal quantia aquele terreno? E ela respondeu: sim, foi por esta quantia. Olha para cá. 3 horas depois, a esposa de Ananias chega à igreja. Ninguém fala nada para ela. Percebeu? Ninguém avisa. Ninguém fala nada. Então, Deus é tão misericordioso que, através da vida de Pedro, ele dá mais uma chance para aquela mulher. Ele pergunta: Safira, por quanto? Responde aqui. Por quanto você vendeu aquele terreno lá? Qual o valor? Ela teve a oportunidade de dizer assim: meu marido falou tanto, né? Mas não foi isso. Isso é uma mentira. Se ela falasse isso, ela sobreviveria. Ela teve mais uma oportunidade, mas ainda assim ela não fez. Ou seja, ela mesma acabou de selar sua própria condenação. E o que nós podemos aprender disso? Ora, jamais compactue com o pecado, ainda que o pecado seja do seu cônjuge, do marido, da esposa. Se ele ou ela quer errar, que erre sozinho. Nós somos uma só carne, sim. Mas se o outro lado quer viver na mentira e fazer algo errado, nós não somos obrigados a seguir esse caminho, a fazer a mesma coisa. De jeito nenhum. A sua fidelidade a Deus, ela é individual. Não entre em conchavo, nem mesmo com seu cônjuge, para mentir para Deus. E lembrando, o assunto aqui era dinheiro. Era dinheiro. Algo material, algo fútil. Pode acontecer, por vezes, de um casal, um quer ser fiel e outro não? Claro que pode. Aqui na igreja, quantas vezes eu já vi irmãs que, mesmo o marido sendo infiel, às vezes nem crente era. A irmã, ela era fiel, escondido do marido. Pastor, nunca conta pro meu marido que eu sou dizimista. Ele nunca vai saber. Várias vezes. E eu falei nada. Só que esse pensamento é o correto. Olha, se ele quer errar, que erre sozinho. Eu não vou carregar esse erro junto. Não vou. Lembra, né? O Adailton começou aqui o culto falando a respeito de Jó. Diz a Escritura que Jó, ele oferecia sacrifício pelos seus pecados e oferecia sacrifício pelos pecados de seus filhos. Tipo assim, né? Vai que meu filho não sabe que ele pecou, vou oferecer sacrifício aqui do mesmo jeito. Eu talvez acho que essa seria a melhor opção. Ora, se nós sabemos que o cônjuge está errando, se ele não quer ser fiel, eu vou ser fiel por nós dois. Então, se Deus quiser cobrar, que cobre só dele, ou só dela, e não de mim. No versículo 9 e 10, a gente já está encerrando, vai dizer assim: então Pedro lhe disse: por que combinaste colocar à prova o Espírito do Senhor? Os que sepultaram o teu marido estão lá fora, e eles também te levarão. Na mesma hora, ela caiu aos pés dele e expirou, morreu. Então, os mais novos entraram e acharam-na morta, e levando-a para fora, sepultaram-no do lado do marido. No versículo 10, não diz que aquela comunidade chorou pelo ocorrido. Ai, gente, fulano veio trazer oferta que morreu no culto. Eles não choraram. Mas diz a Escritura que um grande temor tomou conta daquelas pessoas. Temor a Deus. O que Deus quer é que, de fato, a igreja continue sendo baluarte da verdade.
que a igreja continue sendo símbolo de pureza, íntegra, sem mácula, porque aqui Deus não está punindo aquele que tem dinheiro, claro que não. Mas Deus está punindo aquele que ama tanto dinheiro que é capaz de mentir até para Deus para ter mais dinheiro, para ficar com algo que não é seu. E olha a seriedade. E aqui nós estamos na era da graça. Ai, pastor, isso é a era da lei. Não, aqui é a era da graça. Aqui o Espírito Santo já tinha descido sobre o povo. Aqui já era a parte da nova aliança. E ainda assim Deus mata o povo por conta de um coração avarento. E você percebeu que em todas as situações que eu li aqui, tanto no Antigo Testamento como no Novo, como aconteceu com Herodes, como aconteceu aqui com Ananias e Safira, Deus os matou. Não disse que caiu um raio na cabeça deles, ou uma enfermidade foram definhando. Não, Deus os matou. Para Ananias e Safira, eles, mesmo tendo oportunidade, preferiram amar a Mamon, mais a Mamon, as riquezas, do que a Deus. Portanto, eu e você, meus queridos, nós não podemos tentar enganar a Deus em relação a qualquer coisa. Em relação ao dinheiro, muito menos. Que este episódio, assim como trouxe temor para a igreja primitiva, traga temor a mim e a você também. Para que você venhamos a entender que do Senhor é toda a prata e todo o ouro. E o dinheiro que nós temos, na verdade, nós somos administradores de algo que Deus nos deu. Então não é porque nós devemos devolver 10% e ficar com 90%, que os 90% a gente pode gastar do jeito que a gente quiser também. Não. A gente vai dar conta de todas essas coisas. E para encerrar, veja algumas observações aqui, que eu acho fantásticas. A Bíblia vai dizer que, certa feita, chega um mágico, Simão, diante de Pedro, e ele quer comprar o poder do Espírito Santo. Ele vê os apóstolos fazendo milagres, ele diz: por quanto vocês querem vender? Eu quero isso também. Diz a Escritura que Pedro olha para aquele homem e diz assim: se arrependa. Pedro, diante de um homem que queria comprar o poder do Espírito Santo, Pedro fala para ele: você precisa se arrepender. Mas você percebe que para Ananias e Safira ele não dá essa oportunidade? Se arrependam. Não. Eles mentem e na hora eles morrem. Uma das explicações, segundo Simon Kistemaker, é que Simão era alguém que vivia nas trevas, alguém que não tinha conhecimento nenhum da palavra de Deus, da Escritura, ou seja, totalmente ignorante, muito diferente de Ananias e Safira. Ananias e Safira eram judeus, conheciam a palavra provavelmente desde criança, e mesmo tendo todo o conhecimento daquilo que é certo, preferiram fazer o que é errado. E não adianta, aqui mais é dado, mas é cobrado. Se nós ouvimos aquilo que é correto, não tem como fugir. Não tem como fugir. O que resta a nós é, enquanto há tempo, que venhamos a nos arrepender e a fazer aquilo que é correto. Que Deus ele possa ser o Senhor de nossas vidas, mas também ser o Senhor de nossas finanças. Porque nós não podemos separar. Deus, olha, o Senhor cuida de toda a minha vida, mas do bolso aqui não. Ou Ele é Deus de toda a nossa vida, ou Ele não é Deus de coisa nenhuma. Então que nós venhamos a lembrar que a nossa obediência, subserviência a Ele, é em todas as áreas, financeira também. E que Deus possa trazer temor diante deste episódio, para que nós não venhamos a cair no mesmo erro deste casal de Ananias e Safira. Amém, meus irmãos?